Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu nunca acreditei nessa coisa de destino. Mas, depois do que me aconteceu, fui obrigado a rever um pouco os meus conceitos, porque, às vezes, parece coincidência, mas quando a coincidência é demais, você fica até meio desconfiado. Não pode ser só obra do acaso. Meu nome, Reginaldo. Vim embora do interior para Curitiba com a minha família quando tinha só 18 anos. No começo foi complicado, foi difícil. Meus pais não tinham recurso, mas aos poucos a gente conseguiu se estabelecer. O que mais pesou na época foi que deixei uma menina lá em Japira, por quem eu era apaixonado. Ela também gostava de mim. Só que no fim, a separação acabou sendo definitiva. Por muito tempo eu sofri pensando na Carmen. Mas no fim, com a passagem dos anos, com a distância, acabei tocando minha vida em frente e a imagem dela foi assim desvanecendo pouco a pouco. Depois disso me casei e infelizmente não tive a alegria de ser pai. E no fim, depois de 9 anos de casados, minha mulher acabou me deixando para ir viver com outro cara. Só que até ela sair de casa, sofri um monte. Como se diz, comi o pão que o diabo amassou. Já estando separados há 5 anos, e depois de tudo que tinha passado no meu casamento, resolvi que nunca mais ia me envolver com mulher nenhuma. Sabe, relacionamento sério, pelo menos, nunca mais. Achei que não valia a pena. Porque é complicado a gente investir demais, assim, numa pessoa, num casamento, num relacionamento. E depois a pessoa vira as costas, vai embora e não quer saber do sofrimento da gente que fica ali. Olha, sinceramente, eu acho que não suportaria passar de novo por aquilo que passei. Sabe, o que passei nas mãos dessa mulher, até porque eu gostava dela de verdade, não foi pouco. E é por isso que chega numa altura da vida que você simplesmente desiste. Sabe, não é pra mim. Você chega à conclusão de que casamento pode dar certo pra um, pra outro, mas pra você não dá. E foi a conclusão a que eu cheguei. E é por isso que eu supri as minhas carências. Porque uma coisa é não querer envolvimento, não querer um relacionamento, mas tem hora que você fica se sentindo assim tão solitário, que você precisa de uma companhia. Nem que seja uma companhia assim, descartável, digamos. Sabe, bate a solidão e eu fui me envolvendo, sabe, com mulheres de programa, para usar o português bem claro. Sinto até um pouco de vergonha de admitir isso. Mas era assim que eu aliviava a tensão do dia a dia. Frequentando boate, indo pra cama com mulheres em troca de dinheiro. Nunca mais quis me envolver, pelo menos seriamente, com mulher nenhuma, depois do fracasso do meu casamento, porque achava que não valia a pena. Que era apenas desperdício de tempo e de sentimentos. Porque no fim, tudo terminaria. Era isso que se passava pela minha cabeça, do mesmo jeito que terminou o meu casamento. De modo que, em vez de investir em romance, em namoro, tentar até, de repente, formar uma nova família, eu supria minhas carências e minha solidão nos braços de alguma mulher da vida. E quer saber? Pra mim, estava bom assim. Claro que eu não fazia isso sempre, até porque ela lá de vez em quando, né? Uma vez a cada 3 semanas, e até porque eu não tinha dinheiro para ficar bancando esse tipo de diversão. E também eu sempre me cuidei, sempre me protegi. Lembro que, naquele sábado, acabei indo a uma dessas casas que eu costumava frequentar de vez em quando, ali mesmo no centro. Entrei e segui o mesmo ritual. Pedi uma bebida, fiquei ali de olho no movimento, nas meninas, até que uma delas se aproximou. Eu já tinha ido algumas vezes ali,
Mas, sinceramente, não lembrava de ter visto aquela menina em especial. Toda provocante, ela perguntou se eu queria companhia e se podia lhe pagar uma bebida. Para encurtar a conversa, acabei indo para o quarto com ela. Já tinha ido ali com esse propósito mesmo, era meu objetivo, de modo que também não adiantava ficar ali me enrolando. Ela disse que se chamava Bianca, mas é claro que a gente sabe, essas mulheres, elas sempre têm um nome assim avulso, que não é o nome verdadeiro. Enfim, a gente fez o programa, ela foi bastante carinhosa comigo, e como ainda tínhamos um tempo para ficar ali no quarto, a gente ficou conversando um pouco. Notei que o sotaque dela era de alguém que já devia ter morado no interior, quem sabe até fosse do interior, tivesse nascido no interior, mais especificamente no Norte Pioneiro. Eu sei disso porque também tinha vindo de lá. Curioso, a certa altura eu perguntei: você não é de Curitiba, né? Pelo teu jeito de falar, você também deve ser pé vermelho. Brinquei com ela. Falei daquele modo, em tom de brincadeira, porque quando a gente veio embora para cá, nossos vizinhos usavam essa expressão. Diziam que a gente era pé vermelho, porque era um termo que se usava para se referir a quem veio do norte do Paraná. Ela ficou olhando para mim assim, depois deu um sorriso. E pelo jeito você deve ser do interior também, né? Esse teu jeito de falar não nega. Ah, mas sou mesmo. Vim de Japira. Não sei se você conhece, mas até porque faz tanto tempo. Eu só tinha 18 anos quando a gente veio embora pra cá. Sabe, quando eu falei em Japira, notei que o semblante dela mudou. Ela fez uma cara, parece ter ficado assim meio desconfiada. Japira? Não acredito. Eu também sou de lá. Quer saber? Faz só 4 anos que eu e a minha mãe estamos morando aqui. A gente veio de Japira. Olha, quem não acreditou fui eu, quando escutei aquilo, porque era muita coincidência. Imagine, ela tinha vindo da mesma cidade que eu. Fiquei surpreso demais, porque durante todo o tempo em que já morava aqui, eu nunca tinha conhecido mais ninguém que tivesse vindo de Japira. Nessa época, eu estava com 43 anos, ou seja, já fazia 25 anos que eu morava aqui em Curitiba. E desde então, juro, nunca mais tinha botado os pés de novo na minha cidade. Apesar de ainda ter alguns parentes que moravam naquela região. Falei o sobrenome da minha família, até para ver se de repente ela conhecia, se lembrava de alguém. E, sabe, ela disse que não. Aí foi a vez dela perguntar. Eu sou da família dos Bueno. Não sei se você ouviu falar quando morava lá. Olha, quando ela pronunciou aquele sobrenome, eu quase caí de costas. Mais do que surpreso. Eu fiquei boquiaberto, espantado. Acredite quem quiser. Era o mesmo sobrenome daquela minha ex-namorada que eu tinha deixado lá em Japira, quando a gente veio embora para Curitiba, Carmen Aparecida Bueno. Sabe, apesar dos anos, eu ainda lembrava claramente do seu nome completo. E naquele momento, a imagem dela surgiu assim, nítida, na minha memória. Foi inevitável lembrar dela, do tempo em que a gente namorava. Elas tinham o mesmo sobrenome, só que, naturalmente, não devia ter nada a ver, até porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas têm o mesmo sobrenome, mas sem parentesco, mesmo morando numa cidade pequena, do interior. Naturalmente que não comentei da Carmen com ela, mas falei assim, como quem não quer nada. Puxa vida, você sabe que eu conhecia umas pessoas com esse sobrenome quando eu morava lá? Aliás, você conheceu algum Antônio Bueno? As pessoas chamavam ele de Tonico na época. Tonico era o pai da Carmen, daquela minha ex-namorada. E quando perguntei aquilo, mais uma vez a expressão dela se transformou. Meu avô se chamava Tonico.
Mas ele já morreu faz uns 10, 15 anos. Nessa hora, eu estremeci. Já era coincidência demais. Meu Deus do céu, será? De repente, não tinha nada a ver. Não sei explicar, mas meu coração disparou naquela hora. Será que o avô dela, que por coincidência também se chamava Tonico, era a mesma pessoa de quem eu estava falando? Não podia ser. Repito, só se fosse muita, mas muita coincidência. Minha voz quase não saiu de tão emocionado que eu fiquei. Escuta, você me falou que veio para Curitiba com a tua mãe. Como que é o nome dela? Olha, nessa hora, não sei como não me deu um troço. Quando ela abriu a boca e com a maior naturalidade do mundo respondeu. É Carmen, quer dizer, a gente chama ela de Carminha. Nessa hora, meu coração veio na boca. Quase explodiu dentro do peito. Foi só nesse momento que eu cheguei à conclusão de que não podia ser só coincidência. Agora não. Imagine. A menina tinha vindo com a mãe de Japira. A mãe dela se chamava Carmen. O seu avô, Tonico. Olha, eu comecei a suar frio. Tive até dificuldade para respirar. Porque a mãe dela só podia ser a minha Carmen. Minha ex-namorada, que eu deixei em Japira quando a gente veio para Curitiba, 25 anos atrás. Por um instante, inclusive, me passou tanto pensamento na cabeça que aquela menina ali diante de mim, por exemplo, pudesse ser a filha dela. Meu Deus, era só o que faltava. Naturalmente que cheguei a pensar nisso, mas não levei muito a sério, porque ela aparentava ter, sei lá, uns 20 anos, 21 no máximo. Mesmo assim, não nego que fiquei ressabiado. Mais do que isso, preocupado. Perguntei pelo seu pai e, para o meu alívio, ela respondeu que ele e sua mãe eram separados e que o velho continuava morando no interior com um irmão. Olha, a minha vontade foi de ficar ali a noite toda conversando com ela sobre sua família, mas infelizmente deu o nosso horário e a gente teve que sair do quarto. Não me perguntem por quê. Mas acabei não mencionando que a mãe dela podia ser a mesma garota com quem eu tinha namorado quando morava lá, em Japira. Até porque também podia não ter nada a ver, ser coincidência mesmo. Mas olha, isso ficou me consumindo durante muitos dias, até que resolvi voltar àquela boate para falar com ela de novo. Eu precisava. Eu tinha necessidade de saber tudo, tirar aquela cisma da minha cabeça. Precisava saber se a mãe dela era menina porque eu tinha sido apaixonado um quarto de século atrás. Aliás, tinha outra coisa que eu queria saber dela. Como que ela tinha parado ali, naquela vida? Era uma moça tão bonita. Podia com certeza arranjar um emprego normal, vamos dizer assim. Aliás, será que a mãe dela sabia o jeito como ela ganhava vida? Dias depois, acabei voltando à boate, porque, repito, precisava conversar com a Bianca. Só que dessa vez, em vez de irmos para o quarto, ficamos ali na mesa. Lhe paguei a bebida e ficamos ali de conversa. E foi aí que eu resolvi contar a ela a minha história. E cheguei a dizer que havia uma grande possibilidade de sua mãe ter sido minha namorada. Aí falei que gostaria muito de vê-la, conversar com ela. Perguntei se ela podia me dar um endereço de onde elas moravam. Só que nessa hora ela não gostou muito, fechou a cara. Você quer ir lá em casa conversar com a minha mãe? Deus me livre. A mãe não faz nem ideia do que eu faço. Escuta, quer saber?
Melhor esquecer essa história, tá? Eu também não posso ficar aqui de conversinha com o cliente, eu tenho de faturar. Ela falou aquilo e já foi levantando. Ainda tentei conversar com ela de novo, mas ela me ignorou. Chegou a ameaçar, chamou segurança, se eu não parasse de perturbar. Deus do céu, eu só queria que ela me desse um endereço. Eu precisava tirar aquela dúvida. Saber se a mãe dela era a mesma Carmen que eu estava imaginando. Inclusive cheguei a dizer que pagaria pelo quarto para a gente poder continuar aquela conversa. Só que ela não quis. Imagina o estado em que eu fiquei. Só de pensar que havia uma possibilidade que fosse remota de eu reencontrar o grande amor da minha vida, a minha cabeça girava. O problema é que, dali para diante, ela se recusava a falar comigo. Certamente com medo de sua mãe descobrir que ela era garota de programa. Até que, depois de muito pensar, resolvi investigar. Já que ela não queria me dar o endereço da sua casa, um dia fiquei ali esperando ela sair da boate e a seguir. E olha, não sei como ela não me viu, porque eu cheguei, inclusive, a entrar no mesmo ônibus em que ela entrou. Acho que não deve ter me reconhecido, porque eu estava meio disfarçado, usando boné, óculos escuros, também deixei a barba crescer um pouco, enfim. Tive um pouco de sorte também. Mas acabei descobrindo que ela morava na cidade industrial. Fiquei um tempo olhando para aquela casa e me perguntando se a minha Carmen estaria mesmo morando ali. Uma dessas, nem fosse ela, fosse só coincidência mesmo. Marquei o nome da rua e o número da casa, mas resolvi voltar num outro dia, num horário em que a Bianca não estivesse, porque não queria nenhum atrito com ela. Mesmo de posse do endereço, demorei para criar coragem a ir até lá novamente, porque não sabia como seria se a mãe da Bianca fosse mesmo a minha Carmen. Olha, eu fiquei num estado de nervos que não dá nem para explicar. Até que um dia tomei a coragem necessária, me arrumei, coloquei minha melhor roupa e fui até lá. Num horário, naturalmente, em que a Bianca, eu tinha certeza disso, não estaria. Cheguei perto do portão, assim, tentando ser discreto, bati palmas, até que aquela mulher apareceu na janela. Como estava um pouco escuro, até porque já eram mais 7 horas da noite, talvez até um pouquinho mais, deu para reconhecê-la. Sabe, não precisou mais do que aparecer na janela para eu saber quem era aquela mulher. Mesmo levando em conta os 25 anos que tinham se passado. Lembro que ela ficou na janela, me olhando assim durante um tempo, até que perguntou o que eu queria. A senhora poderia se aproximar um pouco, chegar aqui no portão? Ela deve ter ficado assustada, com medo de assalto, sei lá, porque permaneceu ali na janela, me olhando assim, meio ressabiada. Até que eu tomei coragem e perguntei: seu nome é Carmen? Ela balançou a cabeça, dizendo que sim. E aí, parece ter ficado mais corajosa e pediu que eu esperasse um pouco, até que dali a pouco realmente surgiu ali no portão. E olha, agora mais de pertinho, olhando para ela, bem assim, praticamente a 30, 40, 50 centímetros de mim. A emoção que eu senti, não consigo nem explicar. Não havia dúvida nenhuma. Não havia, era a minha Carmen. A Carmen que eu já não via fazia 25 anos. Será que ela também me reconheceria? Eu já estava prestes a perguntar exatamente isso, se ela lembrava de mim. Mas antes disso, ela arregalou os olhos assim. Eu não acredito. Será que você é quem eu
tô pensando? Reginaldo. Olha, eu tremia. Minhas pernas quase não suportavam o peso do corpo, de tão trêmulas que ficaram. Coração batendo, enlouquecido. Quem não acreditava era eu. Ela também acabou me reconhecendo, tanto que disse meu nome sem eu me apresentar. Sorri, mas sabe aquele sorriso nervoso, e falei assim num tom de voz bem baixo, porque a minha voz parece querer sumir. Oi, Carmen. Sou eu, sim. Como é que você tá? Ela então se abriu num sorriso. E ainda ficamos assim olhando um para a cara do outro durante algum tempo, um mais incrédulo que o outro, até que ela abriu o portão e trocamos um abraço tão apertado. Meio constrangido, mas ela olhou de novo para mim e repetiu: não acredito que é você, Reginaldo. Só pode ser um sonho. Olha que emoção que tomou conta de nós dois. Juro que jamais esperei viver um momento como aquele. Imagine, depois de 25 anos, reencontrar o grande amor da minha vida, que tinha ficado lá no passado, pelo qual eu tinha sofrido tanto durante tantos e tantos anos. Ela então me convidou a entrar, perguntou se eu já tinha jantado, porque estava lidando com o jantar naquela hora. Olha, eu olhava para o rosto dessa mulher e não acreditava, a ficha não caía. Como que você me encontrou? Quando ela perguntou aquilo, eu meio que me atrapalhei. Fiquei sem saber o que dizer, porque, pelo jeito, ela realmente não devia nem imaginar que sua filha tivesse a profissão que ela tinha. Inventei uma desculpa. Falei que era uma longa história, mas que teríamos muito tempo para falar sobre isso. No fim, acabei jantando ali com ela. E a gente conversou tanto. Lhe contei praticamente toda a minha vida. Ela ficou surpresa por saber que eu estava separado e que não havia tido filhos. E confirmou que sua filha tinha falado que seu ex-marido e seu filho mais velho tinham ficado lá no interior, morando juntos, na casa de um irmão, do cunhado dela. Detalhe, o nome da sua filha, naturalmente, não era Bianca, como eu já tinha imaginado, mas Maria Inês. E pelo que entendi, ela realmente não fazia a mínima ideia de nada. Até porque falou que a filha trabalhava como auxiliar de enfermagem. Olha, não vou negar, mas eu fiquei tão feliz por saber que ela estava sozinha, que não tinha se envolvido com mais ninguém depois da separação. E detalhe, eu conhecia o ex-marido dela, como já disse, por quantos anos ela tinha mudado, mas conservava o mesmo olhar e aquele mesmo sorriso. Então foi inevitável falarmos também um pouco do passado, do que sentíamos um pelo outro. Não nego que, já nessas alturas, minha vontade era de me aproximar um pouco mais e lhe dar um beijo. Só que naturalmente me contive. Depois eu fui embora, mas prometendo voltar num outro dia. Eu fiquei num estado de euforia que não dá nem para explicar em palavras. Tantos planos passaram pela minha cabeça, inclusive retomar a nossa história. Por que não? Nós dois estávamos sozinhos. Acabei voltando num sábado depois do almoço. E nesse dia, sua filha ainda não tinha saído para a rua. Ela demorou um pouco para me reconhecer, mas quando isso aconteceu, ficou assustada. Arregalou os olhos e ficou pálida. Acho que pensou que eu tivesse ido contar para a mãe dela o que ela fazia. Aliás, confesso que fiquei muito arrependido por ter feito programa com ela. Mas como que eu podia imaginar, meu Deus? Ela era filha do grande amor da minha vida, mas
Como que eu poderia imaginar uma coisa tão deslocada, tão fora da casinha? Não tive culpa. Eu não sabia. Aos poucos, a gente foi se aproximando, eu e a Carmen. Até que um dia, criei coragem e, olhando no fundo dos seus olhos, falei: olha, eu nunca consegui te esquecer, sabia? Todos esses anos não foram capazes de me fazer te tirar aqui do meu coração. Eu queria tanto saber de você uma coisa. Será que ainda existe uma chancezinha, por menor que seja, para nós dois? Ela não respondeu assim de imediato. Ficou séria, pensando, me olhando. Até que finalmente falou: eu ainda não estou acreditando que Deus tenha sido tão bom para mim, Reginaldo, que tenha te colocado de novo no meu caminho. E se você quiser, é claro que a gente pode tentar. É tudo que eu mais quero na vida. Finalmente a gente acabou se beijando. Tomei iniciativa e ela correspondeu. Até que no fim, como não podia deixar de ser, matamos a saudade nos entregando de corpo e alma, lá na sua cama, no seu quarto. Ah, meu Deus, que saudade. Como valeu a pena ter esperado tantos anos para poder ter essa mulher de novo nos meus braços. Sabe, naquela hora eu tive certeza de que nunca tinha esquecido. Nunca tinha deixado de amá-la. E depois daquele instante, a gente nunca mais se desgrudou. Reatamos o nosso relacionamento de onde tínhamos parado. Quem podia imaginar um desfecho desses, meu Deus? Nunca na minha vida, nem nos meus melhores sonhos. Até que depois de alguns meses, ela acabou vindo morar comigo aqui na minha casa. E já estamos juntos há quase 4 anos. Sua filha não quis vir morar com a gente. Preferiu manter a sua liberdade. E eu entendo. Ela, inclusive, me pediu encarecidamente que eu mantivesse o seu segredo. Não queria que jamais sua mãe soubesse que ela ganhava vida como garota de programa. E eu procurei respeitar sua vontade. Até hoje respeito, embora às vezes sinta que, sei lá, a mãe dela talvez merecesse saber. Mas nunca comentei nada com a Carmen. Eu que pensei que jamais fosse viver um outro relacionamento. Porque quando me separei da minha ex-mulher, com quem sofri os diabos, repito, eu tomei aquela decisão. Relacionamento nunca mais. Casamento, namoro sério, nunca mais. Mas é que tudo mudou. Porque a pessoa que reapareceu diante de mim não era uma pessoa comum. Era a pessoa mais importante da minha vida. E por essa mulher, eu abriria qualquer exceção. Mudaria meus planos, mudaria tudo. De modo que eu pensei que nunca mais fosse casar, morar com alguém, ter alguma coisa séria com alguém, por conta de todo o sofrimento que já passei nas mãos da minha ex-mulher. Hoje posso dizer que encontrei o caminho da felicidade. Ficamos separados por longos 25 anos. Mas quer saber? Já estava escrito que íamos nos encontrar de novo. Que teríamos de novo a chance de viver toda aquela felicidade sonhada e que um dia nos foi tirada. Que acontecesse o que acontecesse, de um modo ou de outro, por incrível que parecesse, ainda seríamos um do outro novamente. E dessa vez seria para todo sempre.